Olá, feras! Sejam bem-vindos mais uma vez à aula de matemática com o professor Everton Dias. E com o professor Sérgio Falcão, com o assunto pauleira hoje, né? Hoje é função quadrática, um assunto que sempre cai no Enem, fera. Pode ser uma questão mais simples possível, mas sempre ela vai estar presente no Enem. Não é isso, professor Falcão? Com certeza, é figurinha repetida no Enem, com certeza vai estar lá. Então, podemos começar? Vamos lá, fera! Primeiro vamos definir o que é uma função quadrática ou uma função polinomial do segundo grau. É qualquer função de R em R, dada pela lei de formação, a seguinte, ó. Vamos ter aí f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c pertencem aos reais, com a obrigação de a diferente de zero. Porque a tem que ser diferente de zero, fera. Por que, professor Falcão? Tem que ser, senão não seria uma função quadrática, né? Exatamente. Teríamos simplesmente uma função afim. Que nós vimos na última aula, assunto nosso da última aula, certo? Então vamos dar continuidade à nossa definição. Vamos para as raízes de uma função. Como é que vamos achar as raízes da função, professor Falcão? Eita, f de x igual a zero, né? Basta igualar a zero. Exatamente. Ah, fica fácil assim, professor. Então, as raízes de uma função são valores de x que satisfazem a equação do segundo grau, tais que f de x tem que ser obrigatoriamente igual a zero. Ou seja, fera, quando você substituir o valor no x, ele tem que dar zero. Esses valores, que são iguais a zeros, nós chamamos de raízes ou zeros da função polinomial. Exatamente, eles tornam a função igual a zero. Só que para isso a gente não consegue mais fazer aquele joguinho da função afim, né, professor? Jogar número para um lado, letra para o outro. Não dá mais, né? E como é que a gente faz agora, professor? Precisamos de fórmulas. Vamos Nossa para Senhora. as fórmulas. Calma, professor, não é tão difícil assim não. Você sabe qual é a fórmula que utilizar? Eu sei, professor. Qual seria a fórmula? É a famosa fórmula de Bhaskara aqui no Brasil, né? Exatamente, professor. Mas como assim? Não, primeiro vamos explicar o que é a fórmula de Bhaskara, mas fiquei curioso para saber como é que o senhor disse aí aqui no Brasil. Vamos lá. Relembrar a fórmula de Bhaskara, pessoal. É aquela fórmula que nós temos que x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Lembram? Agora, professor, o senhor poderia me explicar o porquê é daqui do Brasil? Isso é um erro comum que aconteceu, né, nos livros didáticos já lá na década de 60. Faz tempo, professor. Acho que o senhor não era nascido não, né? Não. Sou de Sacha pra cá. Ah, tá. Certo. Eu ainda peguei balão mágico. Isso é velho, viu, professor? Isso é velho. Mas vamos lá. Isso não vai influenciar em nada, fera, o seu desenvolvimento. Isso é só uma dica aqui, só pra gente saber que realmente se fala a fórmula de Bhaskara só no Brasil, tá? Ocorreu esse erro nessa década de 60, mas é só no Brasil. Em nenhum outro lugar do mundo se fala a fórmula de Bhaskara. É fórmula resolutiva da equação polinomial do segundo grau. E chato esse nome, né? Dizer assim é ruim, professor. Melhor falar Bhaskara, não? Melhor a gente continuar como Bhaskara, né? Então vamos lá, Até continuando facilita. com Bhaskara. Relembrando aqui ainda, pessoal, que delta é o resultado de b ao quadrado menos 4ac, certo? Para você joga o valor lá na fórmula. Agora o delta, professor, existe uma regrinha básica. Quando o delta é maior que zero, o que acontece com as raízes? Admite-se duas raízes, né, professor? Exatamente, professor. Delta igual a zero? Apenas uma raiz dupla. Exatamente. E quando o delta é menor que zero? Menor que zero. Eu vou lembrar, professor, eu vou lembrar. E aí, vamos diminuindo assim, ó. Maior, duas raízes. Igual, uma. Menor vai ser quantas? Zero. Só pode ser nenhuma. Nenhuma Muito raiz. bom. Não temos raízes reais. Reais. Bem lembrado, professor. Reais. Reais. Vale salientar, professor, que futuramente vocês vão conhecer as raízes complexas, que são os números. Os números complexos, pessoal. Um novo conjunto, tá? Não cai tanto no Enem, mas a gente vai abordar um pouco futuramente. Exatamente, professor. Então vamos dar continuidade aos nossos assuntos em raízes da função. Além disso, temos o seguinte: se x1 e x2, ou mais comum x' e x2', são as raízes da função ax ao quadrado
mais bx mais c igual a zero, teremos as seguintes regras. A primeira, professor, qual seria? Se ligar a dica, né, professor? Porque muitas vezes a gente nem precisa fazer muita continha, né? Exatamente, professor Falcão. Vamos ter duas possibilidades, a soma das raízes e o produto das raízes. Como é que fica isso aí, professor? A soma das raízes de uma equação polinomial é simples, é dada pela fórmula menos b sobre a. Ou seja, fera, a questão que vem com a soma das raízes, você não precisa jogar na fórmula de Bhaskara, né, professor? Exatamente. Não, fera. É só se ligar lá nos valores de B, de A, B e C e jogar na fórmula. Soma das raízes menos B sobre A. E produto das raízes, professor? Muito simples. O produto da raiz vai ser dado pela formulazinha, pela razão, bem simples. C sobre A. É só utilizar os coeficientes, fera. Exatamente, fera. E para terminar, terceiro exemplo, temos aí a forma fatorada do sistema ax ao quadrado mais bx mais c, que pode ser escrito da seguinte forma. Tá aí ó, na tela, gente, ó. A vezes x menos x' vezes x menos x2', que x' e x2' são as raízes. Então, fera, se liga nisso também. Essa é a velha forma fatorada, fera. É só utilizar ali o produto notável que você encontra as raízes, tudo muito perfeito. Então, professor, já vimos a forma, já vimos as raízes. Vamos para onde agora? Vou chutar. Gráficos? Exatamente, fera. Vamos para os gráficos de uma função do segundo grau. Poderia me informar, professor, como é um gráfico de uma função do segundo grau? Rapidinho, professor. Um gráfico, só para você se lembrar, fera, da última aula, o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, não é isso, professor? Exatamente, é uma reta. E é do segundo grau, são duas retas? Duas retas, professor? O primeiro grau uma reta, segundo grau, duas retas. Ficou estranho isso. Faz lógica? Acho que não, professor. E como é, professor? Me explique, então. Bem, pelo que eu lembro, é aquele negócio, parece que aquelas antenas parabólicas, né? Será que é daí que vem o nome parábola, professor? Parábola? Ou se da parábola que vem o nome das antenas parabólicas? Alguma coisa assim, né? Mas é uma parábola. Então, são aqueles que formam de U, não é isso, professor? Ah, tá. Parábola é exatamente uma curva. Exatamente. Então, ó, com A diferente de zero, o gráfico de uma função polinomial é chamado de parábola. E temos uma regrinha, certo, pessoal? Quando A maior que zero, a concavidade será voltada para cima, feito um U, fera. E quando delta não, cuidado para não se confundir, fera, pelo amor de Deus. Quando A menor que zero, aí nós temos a nossa concavidade voltada para baixo. Isso é importante, professor? Exatamente, claro, claro, baixo, professor. O Enem gosta muito, fera, de questões com gráfico. Então, ó, você sabendo essas regrinhas, você vai matar facilmente uma questão que envolve gráfico. Então, ó, temos os exemplos aí, ó, pessoal. Só tá na tela aí, chupetinha. Quando A maior que zero, ó, temos a concavidade voltada para cima. E o outro ali, a outra imagem, quando A menor que zero. Então, temos aí as duas situações, certo, fera? Então, ó, agora sim, professor, vamos voltar para o delta. Agora vamos falar do delta. E automaticamente estaremos o quê? Voltando para aquela situação de duas raízes, uma raiz, assim. Poderia explicar, professor? Vamos lá. Quando o nosso delta for maior que zero, a parábola intercepta o eixo OX em dois pontos distintos. É exatamente as nossas duas raízes. Não é isso, professor? Exatamente, professor. Lembram lá, pessoal? Delta maior que zero, duas raízes. Então, delta maior que zero no gráfico são o quê? Duas raízes, pessoal. Dois pontos distintos, exatamente, professor. Maior. Então, temos aí ó, as duas situações como mostram as seguintes imagens, certo? E quando delta for igual a zero, professor? A gente diz que ela tangencia, né? E tangenciar significa tocar, né? Triscar, sim. Passar pertinho, certo? Tocar em um ponto apenas. Não é isso? Exatamente. O eixo OX, como mostram também as duas imagens aí para as duas situações. E o último, quando delta menor que zero, vamos entender agora como não existe a raiz aí real. Não existe a raiz real. Então, ó, como é que fica, professor?
não existe toque, né? O Exatamente. nosso gráfico, a nossa curva não toca o eixo X. Por mais perto que ele passa, ele não tangencia, ele não toca o sistema cartesiano, certo? Então vamos lá. Terceiro ponto é o vértice. E esse é O vértice importante, de uma professor. parábola. Esse é importante. Enem gosta Pô, muito rapaz, disso. valor máximo, valor mínimo. Exatamente. Já já a gente vai mostrar questões para vocês, fera, envolvendo exatamente isso, para tirar todas as dúvidas possíveis, certo? Então, o que é o vértice de uma função, professor? O vértice vai ser exatamente as coordenadas x e y desse ponto. Existe uma formulazinha, mas é fácil, né, professor? Simples demais, professor. Dá pra confundir, professor? Rapaz, fera, aprovados do Enem, ele não se confunde em nada. Agora outros se confundem facilmente. Com qual, professor? A gente poderia pensar na soma das raízes, né? Exatamente, na soma e nos produtos confundir, mas não, fera. Não confunde. Aqui você não confunde, fera. Vamos ver como é fácil? A fórmula do x do vértice é simples, ó, menos b sobre 2a. Então, fera, não confunda com soma das raízes, certo? Ó, x do vértice menos b sobre 2a. E y do vértice, professor? Vai ser menos delta, a gente vai ter que calcular o valor do delta sobre 4a. Simples assim. Resumindo, temos a seguinte imagem aí, ó. V, ou seja, o vértice será igual a x correspondente a menos b sobre 2a e y correspondente a menos delta sobre 4a. Certo, fera? E agora, professor, a parte que é mais importante para o entendimento do vértice, que é o quê? É os valores de máximo e de mínimo. A gente saber reconhecer quando o valor é máximo, quando o valor é mínimo, e o que isso implica, pessoal. E o que é que depende para saber o valor, se ele é máximo ou se ele é mínimo? Professor, eu acho que é o sinal do A, professor. É isso? Exatamente, professor. Quando o sinal do A for maior que zero, ou seja, A maior que zero, vamos ter uma função o quê que possui o quê? Que possui valor mínimo. Ou seja, se o A for positivo, ela tem valor mínimo. Valor mínimo vai ser a curvinha, né? Ó, parábola voltada para... Exatamente. E quando ele possui o valor máximo é quando A é o quê? Quando A é menor que zero. Quando A tem o sinalzinho negativo na frente dele. Então, ó, vamos entender melhor, fera. Observe a imagem. A maior que zero, então, ó, vamos ter aí, ó, a concavidade voltada para cima e o valor mínimo. Olha lá onde está o x o y do vértice. Perdão, o y do vértice está lá, ó. Então ele assume valor mínimo, certo? E quando o A menor que zero, ó, a concavidade é o que, ó? Para cima. Então vamos ter ali, ó, o y do vértice assume o valor máximo, certo, pessoal? Então, ficou alguma dúvida, fera? Ficou alguma dúvida, professor? Eu fiquei não, professor. Nenhuma, né? Não. Até aí, principalmente para vocês que são feras aprovados do Enem, tenho certeza que não ficou nenhuma dúvida. Mas vamos finalizar, se ficaram, com os exercícios. Não é isso, professor? Vamos lá. Então, Exercitar é sempre preciso. Primeira questão que nós traremos é a seguinte. Determine as coordenadas do vértice da parábola y igual a 2x ao quadrado mais 7x mais 1. Questão simples, galera. Ele pede apenas para determinar o vértice. Então, basta eu saber o que, professor? Eu tenho que saber o valor do delta, que vai ser necessário. Exatamente. Tá? E principalmente os coeficientes, fera. Sabendo os coeficientes, a gente destacar os coeficientes ali, fazer a arrumaçãozinha nas nossas formulazinhas que são bem simples, o professor Everton já explicou, a gente vai conseguir encontrar. Vamos lá? Então vamos lá. Para x do vértice eu vou jogar a fórmula menos b sobre 2a. Então eu vou ter, qual é o valor de b? 7. Qual é o valor de a? 2. Então vai ficar menos 7 sobre 2 vezes 2. Obtendo x do vértice igual a menos 7 quartos. Para y do vértice, eu vou ter primeiro que achar o que, professor? O delta. Certo, para isso, ó, delta, pessoal, como já vimos anteriormente, b ao quadrado menos 4ac. Fácil, Achando fácil. esse valor, simples, jogou na fórmula, ficou o que? 7 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 1 sobre 4 vezes 2. Então, y do vértice será igual a menos 41 oitavos. Logo, os vértices da parábola serão igual a menos 7 quartos e
menos 41 Isso, oitavos. são as coordenadas do nosso vértice. E vocês observaram que o professor Everton colocou ali, ó, entre parênteses, o delta, porque nós tínhamos um sinal do lado de fora negativo. Então ele influencia diretamente no sinal de todo o delta. Beleza, fera? Exatamente, fera. Então, ó, podemos ir para a segunda questão, fera? Segunda questão, vamos exercitar. Vamos Exercitar lá. é bom, né? Vamos lá pra academia hoje, ó, dar uma malhada. Vamos lá, professor Falcão. Então, a questão é bem simples. Diz assim, uma bala atirada, como mostra a figura, e descreve uma parábola de equação y igual a menos 3x ao quadrado mais 60x, sendo x e y medidos em metros. Opa! E aí, professor? Então, ó, vem a pergunta. Esse tipo de questão é muito utilizado em vestibulares, porque ele envolve aí, ó, um pouco de conhecimento de física, não é verdade, professor? O alcance e a altura máxima. Mas vocês vão ver que ela é simplesmente resolvida com a equaçãozinha matemática. Qual é? A primeira pergunta que ele nos faz é a seguinte: a altura máxima atingida pela bala. E a segunda pergunta é o alcance do disparo. Então ele quer saber qual foi a altura máxima que a bala atingiu e a distância do ponto inicial. Então vamos lá, professor. Vamos lá. Como é que resolvemos a primeira indagação? Então observe que para ter altura máxima, ele tem que ser coerente, né? Se ele pedir altura máxima, a gente vai olhar lá na nossa expressão e ver se realmente nós temos um A negativo. Se o valor de A for negativo, então ele está coerente, tá? Não é pegadinha, não é casca de banana. Nós já sabemos que realmente vamos ter uma altura máxima. Não é isso, professor? Exatamente. Lembram disso, né, fera? Para ele ter valor máximo, é preciso o A estar negativo. Então, ó, qual é a fórmula que nós utilizaremos, professor? Eu preciso de Bhaskara? Não. Nesse caso, não. Não, né? E como é que eu vou fazer, professor? Basta achar o Y do vértice, não é isso, professor? Professor, mas se eu achar o X do vértice, eu vou estar achando o valor máximo? Não diretamente, eu precisaria depois substituir na expressão, professor. Exatamente, professor. Então se liga aí, fera. É exatamente esse ponto que o Enem vem para lhe confundir. É você achar que é a distância. Não, fera. É o ponto, a altura máxima. Então você vai precisar saber aqui, ó, no eixo Y. Exatamente. Certo? Então como é que fica, professor Falcão? Vai ficar muito simples. Vamos calcular o delta, que nós precisamos para achar o Y do vértice, sobre o 4A. Substituindo os valores, nós vamos ficar com o valor para delta, já fazendo todos os cálculos, como está na tela aí, Chupetinha já mostrou para vocês, vai dar 3.600. Negativo, né? E embaixo o 4A, então vai ser 4 vezes 3, só que tem que ser negativo. Então ficamos com menos 12. Efetuando aí esse quociente, vamos verificar que vai ficar positivo, porque em cima eu tenho um negativo, embaixo também tem um negativo. Então vamos ficar com um positivo. 300. O valor 300 que corresponde à altura máxima. O valor para X corresponde a 300 metros. Não é isso, professor? Exatamente, professor. Então o nosso canhão, bum! A bala atingiu uma altura de 300 metros. Né? Então, ó, agora vamos para a letra B, que ele pede o alcance, a distância máxima. Então, ó, o disparo ele acontece quando o y igual a zero, não é isso, professor? Isso. Quando ele sai do ponto de origem. Isso. Então, isto é, o que é que eu preciso fazer agora? Nós já temos uma raiz, né? Mas essa raiz não é interessante para o alcance, né? Já temos a raiz zero, né? Precisamos achar a outra raiz, professor. Exatamente. Já que nós dissemos que ele partiu do instante zero, nós vamos igualar a equação a zero e daí achar as demais raízes, que é o qual? Vamos ter aí menos 3x ao quadrado mais 60x igual a zero. Colocando em evidência o menos 3x, vai ficar dentro do parênteses x menos 20. Então, aquela regrinha básica, né, professor? Vamos igualar o menos 3x igual a zero e daí resolver. Vamos ter a primeira raiz igual a zero, com certeza. Como a gente já tinha visto, né, que é o ponto de partida, com certeza teria que ser zero, né? sim, canhão professor. Ali, né? É o ponto de partida, vale salientar. Até porque, qual é a distância? A distância é zero. Existe, professor? Não pode. Não. Então se liga, fera, que o x igual a zero é correspondente ao ponto de partida. Então vamos achar qual foi a distância alcançada. Para isso pegamos a segunda equação, ó, x menos 20 igual a zero. Passamos o 20 para o outro lado, obteremos x igual a 20 metros. Então, ó, o alcance do disparo foi de 20 metros, fera. Então, ó, tá aí a segunda questão resolvida
para lhe ajudar a passar tranquilamente no Enem, sem ficar nenhuma dúvida. Fechar a prova de matemática, olhar para a prova de matemática e dizer aqui, ó, aprendi com o professor Everton Dias e Sérgio Falcão. Exatamente. Vou fazer tudinho e frio, morreu. Acabou-se. E você, fera, você consegue. Então vamos para a nossa terceira questão. Mais um exercício, professor? Exatamente, Deixa eu me aquecer aqui, professor. E Vamos essa lá. é boa, viu? Essa é. Que é do jeito que o Enem gosta. Inclusive é a questão do Enem, certo? Oriunda, né, professor? Professor intelectual, professor. Oriunda do Tem Enem. palavra bonita. Ó. Então, ó, vamos ao seguinte. Essa questão do Enem. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei f de x igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c. Onde c, presta atenção, fera, c é a medida da altura do líquido contido na taça, em centímetros. Sabe-se que o ponto V da figura representa o vértice da parábola localizado sobre o eixo x. Então vamos para a resolução dessa questão. Primeiro nós temos aí a alternativa, professor. Então, ó, temos nessas condições a altura do líquido contido na taça em centímetros é. Então, ó, vamos lá. Primeiro passo. O que é que nós devemos prestar atenção, professor? Ficou complicado aí, viu, professor? A altura do líquido, a gente não tem o valor C. E é justamente o que a gente quer, né, professor? O Exatamente. valor C. Então, o gráfico corta o eixo 0 e x em um único ponto. Com certeza. Se ele tangencia em um único ponto, então temos delta igual a zero. Não é isso, professor? Exatamente, professor. Então, para resolver essa questão, podemos igualar, substituir os valores dos coeficientes na fórmula de delta e igualar a zero. Porque, lembra no começo da aula, fera? Quando delta é igual a zero, nós temos quantas raízes, professor? Se delta é igual a zero, vamos ter Uma raiz. Então, vamos lá, ó. B ao quadrado menos 4ac, jogando vamos ter menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 3 meio vezes c igual a zero. Com isso, nós vamos descobrir o valor de c, não é, professor? Exatamente. Que é só o que pedir a questão, né? Exatamente. Fácil, professor. Substituindo, teremos 36 menos 6c igual a zero, como mostra aí. Logo, menos 6c igual a menos 36. Multiplicando por menos 1 para deixar tudo positivo. Perfeito, professor. Vamos ter c igual a 36 dividido por 6. C será igual a 6. 6. Logo, a alternativa será que letra, professor? Letra, vamos dizer junto? Letra E. Muito bem, fera. Essa foi nossa aula sobre função quadrática. Então, espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima aula. Até a próxima.